Salve, rapaziada, Vitor Tricolor para mais um vídeo aí, né? Vamos gravar o vídeo, o debate aí do G4 da Band Esportes, link do G4 na descrição, né, do canal Band Esportes, e vamos reagir aí o debate da imprensa aí sobre Corinthians 2 São Paulo 1, né? Uma segunda-feira meia zoada aí depois desse resultado aí. Vamos lá. Especificamente a quebra do tabu, não é só jogadores, os mais veteranos e os melhores, mais experientes, e eu estive no estádio, estão muito bem fisicamente nesse início da temporada. Poucas vezes eu vi o Fagner. O Fagner está muito mais fino do que o ano passado, o Gil está muito mais fino que o ano passado, o Renato começou bem a temporada, porém é o quinto jogo da temporada. Então, para o Corinthians, vislumbrando o que será a temporada inteira, quando tivermos, e o Corinthians jogou, lembra que a gente falou, na terça-feira. Então, de terça-feira a domingo, esses jogadores tiveram um tempo de recuperação e foram muito bem. Todos eles, Marília falou, todos eles foram muito bem. Para frente, eu acho que o Corinthians tem que ver no seu planejamento se esse time titular, que sempre foi bom no papel, e ontem estava desfalcado de dois dos melhores, Fausto Vera e Maicon, e teve organização para tal, se esse time que é bom no papel titular vai conseguir ter reposição à altura para, se o técnico eventualmente errar numa troca, como foi ontem, sustentar o placar, ou a vantagem e tudo mais. Continua para mim sendo um time muito bom e um banco desequilibrado para algumas posições. Para frente, claro, para a dupla de ataque, não é fácil ter reserva à altura dos dois. Para as laterais, claro. Então tem isso para quando a temporada tiver a convergência das principais competições, como aconteceu com o Corinthians no ano passado. A largada do Corinthians esse ano é muito melhor que a do ano passado, pelos jogadores estarem melhores. Acho que eles fizeram a pré-temporada de 60 dias, deu para ver o Corinthians. A pré-temporada de 60 dias, muito bem feita nesse aspecto. Outra coisa, a vitória tem peso 500 para o Lázaro, óbvio, a gente falava aqui, se ele vence no Morumbi, quebrando o tabu, não importa como, 2 chutes, um chute, bate na trave, não importa. A estatística é, o Lázaro quebrou o tabu que outros técnicos não conseguiram quebrar e fez o time ganhar fora de casa um clássico. Ano passado o Corinthians não ganhou do Palmeiras e São Paulo o ano todo. Para ele, pessoalmente, tem muito valor. Eu acho que ele ganha uma ascendência ainda maior em relação ao torcedor e em relação aos jogadores. Marília frisou bem, o personagem do jogo foi uma invenção dele para esse ano, o Watson de meia, e é muito curioso porque com a bola ele é meia, onde ele fez os 2 gols, sem a bola ele marca o lateral adversário. Exatamente. Também não acho que seja, assim como o Rogério falou, o desespero, fora a dificuldade de lidar com uma derrota com 55 mil pessoas para o seu maior rival, quebrando o tabu, o que gera toda a desconfiança, traz toda a carga da temporada passada, com uma diferença. Essa derrota não foi como foram as derrotas da temporada passada, num momento que não tem reversão. Então, alguns aprendizados, e aí, acho que alguns aprendizados nos colocam, em relação ao Rogério, uma situação que ele ainda tem uma dificuldade de entender. Acho que o Rogério esse ano ele tem escalado melhor, trocado melhor, planejado melhor. Tudo isso em 5 jogos, primeiro sinal. Porém, existe uma coisa em determinados jogos, e essa temporada passada escancarou isso, é que para determinados jogos, alguns jogadores que talvez não sejam os ideais taticamente, fisicamente ou psicologicamente e animicamente, os caras estão mais preparados para alguns momentos. Então, a opção de tirar o Luciano, ela não levou em consideração que 55 mil pessoas vieram para ver o Luciano também. E quando o Luciano toca na bola e as 55 mil pessoas vão juntos, tem uma diferença que vai além da tática, da técnica. E o Orejuela é o exemplo contrário. Por mais que o Orejuela fosse o único lateral direito à disposição do São Paulo, 3 lesões, estava no cardápio o seguinte: se ele errar uma bola, se o time adversário fizer um gol na frente, ele acabou para o jogo, você vai jogar com 1 a menos. Isso precisa ser considerado nas escolhas. Também precisa ser considerado nas escolhas, porque se tratam de jogos especiais diferentes. E o que aconteceu no primeiro tempo, embora nenhuma falha gritante tenha sido o Orejuela, o foco foi no Orejuela e ele foi obrigado a tirar o cara no intervalo. Então ele perdeu. Não levou o Galopo para o banco ou outro estrangeiro, foi no Orejuela para não
improvisar, e no final das contas ele teve que fazer uma improvisação 500 vezes mais complexa, que foi a estreia do Caio Paulista, que é lateral esquerdo ou ponta direito, o cara tem que jogar na lateral direito. E aí eu acho que, como a Maria falou, essas mexidas do Lázaro, elas até, digamos, elas pouparam o jeito suicida que o São Paulo jogou no segundo tempo. Era o Corinthians um pouco organizado e um pouco mais devoto a um contra-ataque, ele teria matado com 3-0, a gente não estaria conversando. E o Corinthians não fez isso. Pelo contrário, foi retraindo e chamando. O Corinthians, quando perdeu o Rony, acabou, né? E o São Paulo quase empatou o jogo. Né? Quando tira o Yuri Alberto, ele deixa de incomodar a defesa. Então acho que são detalhes interessantes para os dois lados para o que vem por aí. Acho que a semana longa, agora uma semana vaga, ela vai trazer ao Lázaro tranquilidade, maior confiança, e vai trazer ao Rogério algumas questões que sempre acontecem com quem perde. Toda derrota traz sequela. Ela não é uma derrota decisiva, mas é uma derrota que vai colocar alguns questionamentos. Essa situação do jogador ideal para determinado jogo, não necessariamente o tático, o aspecto tático ou o aspecto físico, é uma coisa que ele vai ter que lidar nessa temporada, porque ele não soube lidar na temporada passada. Então, para determinados jogadores, tem jogos específicos. O São Paulo não tem nenhum jogador como o Renato Augusto, não terá. Não tem nenhum jogador como o Everton Ribeiro, não terá. Não tem nenhum jogador como sei lá quem. O São Paulo é um time que está se mostrando capaz de ser competitivo como conjunto. A única chance desse time dar certo é não ocorrerem falhas triviais. Se esse time proporcionar uma falha, 2 falhas, não vai ter alguém para tirar da quartola 2 coelhos, né? Como alguns times têm. Então essa é a lição. O São Paulo precisa ser um time quase como foi no Allianz Parque. Um time que não vai falhar. O que simboliza isso, por exemplo, é a partida que o David fez contra o Palmeiras no Allianz, em que o Marcos Rocha... qual que era a discussão? Marcos Rocha não pode jogar. O David engoliu o Marcos Rocha no aspecto defensivo e ofensivo. O Marcos Rocha, que não podia servir para o Palmeiras, foi um dos melhores jogadores em campo contra o Flamengo. Esses detalhes, o David anulou a principal saída do Palmeiras. Com o Fagner, ele vacilou 1 minuto, 1-0 Corinthians. Porque ele não teve a devoção defensiva que teve no Allianz Parque. São detalhes, são jogadores que não são brilhantes, então eles precisam fazer tudo certinho para o time inteiro funcionar. O Felipe aqui, Massa, tá falando o seguinte. Tem um jeito de ver futebol e a gente precisa entender e respeitar isso. E acho que o jogo tem algumas boas notícias, né? E principalmente pro lado corintiano. Não é pelo resultado, não. O resultado foi importante, ganhar o jogo, vocês já deixaram isso muito claro, né? Mas para o ano do Corinthians foi importante demais para o treinador, para o comandante, e para que ele possa começar a colocar na conta dele méritos. E um deles é o Watson, que vocês citaram aqui, e que é fundamental para dar equilíbrio ao time, já pensando um pouquinho mais para frente, que o Duqueiroz vai sair no meio do ano. Você pode imaginar um meio-campo com Fausto Vera e com o Michael, com o Renato e o Watson, porque o Watson faz todo o trabalho de limpar o trilho de um lado para o outro e quando precisa vai ganhando corpo na posição, na função dele. A outra boa notícia, se firmando, é o Rony. O Rony para jogos, por exemplo, de Libertadores, fora de casa, quando o Corinthians precisar ter uma postura mais cautelosa, uma proteção maior aos seus zagueiros, o Rony começa a ganhar corpo como uma revelação. A questão do Orejuela é clara, né? Atrapalha porque tem um estrangeiro a mais, atrapalha porque tem 3 jogadores machucados na posição, então só sobra ele, você não pode trazer o Galopo dentro do raciocínio do Rogério Ceni. O que fica para mim de sinal de alerta é o seguinte: a gente tem visto duplas, né? Duplas jogando no futebol. E não, você não precisa necessariamente ter duplas para se dar bem no futebol de hoje. Não é uma moda que Pedro e Gabigol inventaram. Não, isso vem de Coutinho e Pelé, César e Levinha, enfim, Washington e Assis, Careca e Renato, porque o 10 era o
né? Enfim, no São Paulo, o 10 do São Paulo naquela época era o Heriberto, que era quase que um volante, que jogava um pouco mais atrás junto com o Almir, e o Renato é que saía mais para chegar na frente com o centroavante, com o Serginho muitas vezes. Então isso não é novo no futebol, mas o São Paulo não pode abrir mão de uma valência que ele tem. Um atacante que precisa de alguém do lado dele para poder jogar, certo? O Caleri isolado, sem um meia e sem um companheiro ao lado dele, nós falamos aqui várias vezes no ano passado que um potencializa o outro, que o Caleri precisa de mais ser uma dupla com o Luciano, ou com o Wellington, ou com o Galopo, com quem o Rogério achar. E este modelo dupla inviabiliza o que o Rogério pensa do jogo e o que o Rogério pensou para a temporada. Então, talvez nós estamos falando durante campeonato estadual, não é bom perder, é muito ruim perder para o Corinthians em casa, é muito ruim trazer de novo uma decepção para a torcida do São Paulo, que tem sido o alicerce desse clube há muito tempo. Isso tudo posto, talvez o campo esteja mostrando para o Rogério que o planejamento que ele fez com David e Rato talvez precise mudar. Porque se você jogar com David e Rato, 2 volantes, e os 2 como dupla, sem ter alguém mais atrasado, que como ele está tentando adaptar o Luciano, você vai ter um buraco no meio-campo insuportável que os times adversários vão deitar e rolar. Né? Então, tem aí uma questão, fora a que o Arnaldo citou, do Morumbi querer o Luciano. Quando o Luciano entra, tem essa questão. E isso é muito importante para o ânimo do time. Trazer a torcida para dentro do campo é fundamental. Né? A gente tem visto a volta do torcedor ao estádio lotado no Palmeiras, estádio lotado no Corinthians, estádio lotado no Morumbi, para jogos do estadual, que é uma novidade. Antes pandemia, se a gente for pegar 2, 3 anos antes de pandemia, não era assim, não estava assim. Mesmo o torcedor ia muito mais em jogos maiores, melhores, grandes, né? Então tem uma mudança aí que a gente tem que observar e entender o porquê dessa mudança. Né? Pós-pandemia, estádios lotados, completamente lotados ou muito cheios, quase a lotação total. No caso ontem do Morumbi, ainda vinha um outro reclamar, achar que é pouco. Pelo amor de Deus, cara, vocês vivem? Que mundo vocês vivem? De Nárnia? Pouco o quê? Pouca gente, é decepcionante. Entendeu? Decepcionante. Como decepcionante? Pelo amor de Deus. Pois é. Ainda, mas tem. Procura pra ir. Procura na net, você vai achar. 55 mil pessoas. Foram Entendeu? 135 mil pessoas em 3 jogos do São Paulo no Paulista. Você tá de brincadeira. Pô, 55 mil é pouco? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Agora, vamos lá falar do jogo. Vou fazer uma pergunta pra você. Você já pensou o Renato Augusto de camisa 10 pro São Paulo? Deixando o Caleri na cara do gol? Só pensa, você já pensou isso? Então é isso. Não tem meia de criação. Bota o Orejuela pra jogar, mano. Eu preferia botar o Beraldo, ou se não jogar com 3-5-2. Beraldo, Alan, Franco e Arboleda. Alan Franco errou também, mas a minha, eu discordo aí, a minha é culpa de Orejuela. Esse cara é um jogador horroroso, com todo respeito. Aqui eu não falo da pessoa, eu falo do profissional. Como profissional, ele é horroroso, na minha opinião. E é isso, perdemos um tabu e tem muito que ficar reclamando não, galera. Domingo tem outro jogo, né? Vai ser fora de casa, mas a gente vai ganhar esse jogo do Santo André. O próximo vai ser no Morumbi, nós vai lotar o Morumbi de novo. Então é isso. É hora de juntar os cacos. Ontem foi outro, o São Paulo ia ganhar ontem, bem, mano. Mas é isso. Decepcionante, mas não sei a opinião de vocês, comenta pra vocês, deixa o like, valeu? É nóis, vamos São Paulo e a gente vai ganhar esse Campeonato Paulista, galera. A gente vai ganhar esse Campeonato Paulista, valeu? É nóis, vamos São Paulo!